Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um breve tutorial, um tutorialzinho até longo pra mostrar a vocês geralmente como é que eu faço a mesclagem de cor aqui no Infinity Paint. Teve alguns inscritos que já me perguntaram como eu faço essa mesclagem de cor aí no Infinity Paint e praticamente, geralmente quando eu faço uma pele é bem simples. Eu uso duas ferramentas só. Essa ferramenta soft aqui é um spray soft, certo? Que praticamente eu gosto muito de fazer a pele dos personagens com ele, ou qualquer outro efeito onde eu precise controlar um pouco mais a opacidade e ter algo mais sensível para fazer isso. Eu vou fazer uns pequenos exemplos aqui para vocês verem como é possível você mesclar essa cor e deixar um efeito até bem legal com uma profundidade maior, porque às vezes a gente está querendo dar uma profundidade, mas a gente não sabe mesclar as cores, e eu acho que essas duas ferramentas vão ajudar bastante vocês. Como vocês podem ver, pessoal, estou fazendo aqui um círculo, vários círculos, para vocês terem uma noção de como é aqui a questão da opacidade desse pincel. Então isso é uma das partes mais importantes que vocês vão ter que utilizar. Geralmente um desenho você vai ter que usar diversas porcentagens de opacidade em partes diferentes. Então vai depender muito da referência que você estiver fazendo e também da sua observação, tá bom? Quando você for fazer, você prestar atenção, eu preciso botar um pouco menos de cor ali, então vou diminuir um pouco a opacidade. Eu preciso de um detalhe mais fininho, então você diminui aí o tamanho do pincel. Então praticamente você vai mexer nessas duas coisas na maioria dos desenhos que vocês forem fazer, o tamanho e a opacidade, que vocês vão conseguir um resultado bem bacana mesmo, como os que eu faço aqui no canal. Claro que não é nada profissional, porque eu também sou um iniciante, mas eu tô querendo passar uma técnica para vocês. Eu vou lá em marcadores e é praticamente aí o Colors Blender, né? Essa ferramenta aqui, ela é bem interessante porque com ela é praticamente um blender mesmo, um lápis que junta cores, e com ela você vai conseguir mesclar a cor. Mas ela funciona da seguinte maneira, pessoal. Vai funcionar a mesma coisa, você vai escolher o tamanho do pincel, mas de acordo da cor primária que você puxe, ela vai transferir mais cor para outra tonalidade. Então você tem que prestar um pouco mais de atenção quando você for utilizar ele. Eu quero deixar mais vermelho essa parte só com uma sombra leve de preto, então você começa a puxar da parte vermelha do desenho, entendeu? Eu quero uma tonalidade mais escura, um vermelho mais escuro, então você vai fazendo a mesclagem puxando do preto, e assim sucessivamente com qualquer desenho que você for fazer. Eu quero deixar uma pele mais arroseada ali, eu quero deixar ela mais homogênea, então você bota um pouquinho de rosa no canto e vai puxando com o blender e mesclando com a cor primária da pele, que você vai conseguir deixar ela mais homogênea e unir essas tonalidades. Sempre lembrando de puxar da cor que você quer que dê um efeito mais homogêneo no desenho, beleza? Como vocês estão vendo aqui nesse pequeno exemplo que eu tô fazendo aqui de preto e vermelho. Geralmente, eu puxo do preto pro vermelho, ou então do vermelho pro preto, dependendo de onde eu quero deixar mais forte a cor possível, tá bom? É um pouco difícil de fazer isso no início, ela é uma ferramenta, não é uma ferramenta tão fácil de utilizar, mas com o tempo você vai pegando a manha aí, com certeza você vai conseguir fazer bons efeitos com essa ferramenta. Pessoal, eu vou tentar fazer um olho aqui, às cegas, só de cabeça, para mim poder demonstrar a vocês um melhor exemplo de como vocês podem estar aplicando isso dentro de um olho, colocando alguns efeitos. Geralmente, em olhos semi-realistas, é bom você usar o Blender, mas em animes não funciona tão bem. Claro, só se você quiser fazer um anime com uma pintura diferenciada, uma pintura mais homogênea, como até eu fiz o último aí, que tem vídeo aqui no canal. Não se importe muito em sair fora aí da marcação, que você pode apagar depois. E geralmente quando a gente trabalha com camadas, isso fica até fácil de ser retirado, que eu tô fazendo meio rápido para poder demonstrar a vocês que é possível fazer um olho aí bem homogêneo, com as cores bem mescladas, e fica um efeito até legal. Tô fazendo de cabeça, então se o olho ficar um pouco estranho, não reparem, um olho vermelho. Eu vou colocar a pupila aí, né? Eu tô fazendo tudo com o soft, mas você pode usar outro pincel para colocar a cor base, não tem importância, mas geralmente, como eu quero demonstrar esse efeito aqui do Blender, é melhor com um pincel soft e com a opacidade um pouco baixa, não tão alta, beleza? Sempre, pessoal, que vocês forem fazer olho ou pele ou coisa do tipo, olhe bem a referência que você for fazer, ou então se você for fazer de cabeça,
tenha uma base de profundidade, porque a cor que você for aplicar para poder fazer o olho em si vai dar diferença. Então, se você tem que deixar que ele fique com profundidade meio arredondada. Eu não sei explicar muito bem essa parte, mas precisa ter uma cor escura, uma cor clara. Você vai ter que usar o degradê ali das cores, a gama de cores, e ir aplicando a cor necessária para que não fique estranho o olho. Vocês percebam que eu peguei a cor primária aí, um vermelho bem forte, então eu vou escurecendo mais e vou colocando cores mais claras para poder dar uma dimensão de profundidade nesse olho, porque se eu só colocar cores chapadas aí, mesmo com o blender, quando eu começar a mesclar essas cores, ele não vai ficar parecendo um olho, ele não vai ficar tão arredondado, ele vai ficar aquela coisa reta, né, sem profundidade. É por isso que eu coloco sempre essa borda preta, é um vermelho escuro, um vinho, né, já mais para um vinho, porque ele vai dar a profundidade do olho em si, então eu vou aplicar ele nas bordas para poder ficar como se fosse arredondado. Geralmente quando a gente só aplica não fica tão legal, por isso que o blender entra nessa parte para poder nos ajudar a deixar isso mais homogêneo e com um aspecto mais arredondado, porque geralmente quando a gente mescla essas cores a gente consegue ter um efeito bem bacana. Vou também colocar alguns detalhes que a gente tem no olho, né, que é meio esses risquinhos pretos, pode ser preto, pode ser um marrom mais escuro, sempre uma cor mais forte do que a que você está aplicando de fundo. A questão das luzes, pessoal, eu coloquei essas luzes porque o olho é vermelho, mas dependendo do olho que você for fazer, você vai pegando as cores mais aproximadas do fundo, entendeu? E por último você finaliza com branco, porque o branco dá um realce bem bacana. Eu já comecei a aplicar o blender, tô com um pincel bem pequeno, então você pode deixar o pincel um pouco maior, vai depender do que você for fazer, mas percebam que já tá começando a mesclar. E lembrando lá da regrazinha que eu falei no início, puxe da cor que você quer deixar mais predominante para que esse efeito seja melhor, entendeu? Então você vai analisar seu desenho, vai ver qual é a cor que você acha que vai ficar mais predominante aí e você vai começar a aplicar. Esse ponto aí de colocar as luzes brancas nos risquinhos também é legal, porque dá um efeito mais realista no olho, né? Isso também é bem interessante. Mas como o olho aqui é só para ilustrar a ferramenta Blender, para como a gente tem que usar ela, não ligue muito para os detalhes, foi meio às pressas, mas eu acho que com isso vai dar para vocês entenderem mais ou menos como é que eu mesclo aí as cores em algumas partes dos meus desenhos, praticamente mais nos desenhos semi-realistas e às vezes nos animes, dependendo da referência que eu esteja visualizando, eu utilizo também o Blender, mas é mais para desenhos realistas ou semi-realistas, porque ajuda bastante quando a gente está querendo fazer algum efeito, beleza? Então já comecei novamente a puxar com o Blender. Essa aqui eu quero deixar um esfumaçado maior ali do branco, né? Não deixar aquela coisa tão fixa ali, né? Eu quero deixar ele esfumaçadozinho para ser um efeito melhor. Então eu decidi usar isso. Então lembre que eu vou puxando, ó, quero deixar um pouco mais de luz, quero pegar um pouco do preto e eu vou tirar assim, pessoal, toda essa camada que tá de volta aí, que é como se fosse um risco, e vou deixar ela bem homogênea para que comece a dar um volume, né, mais arredondado nesse olho e a gente consiga ver em si realmente os volumes e a profundidade desse olho, porque se a gente deixa só nessa parte aí com a camada preta, não fica tão legal. Então a partir do momento que você começa a mesclar essas cores, você começa a ter uma visão diferente desse olho a respeito de como estava no início. Como vocês podem ver, ó, já tá começando a aparecer com o olho. Ele tá um pouco opaco porque aqui eu não tô querendo colocar efeitos e deixar ele o olho realista, entendeu? Porque a intenção aqui do vídeo é mostrar como a ferramenta Blender funciona. Depois de você aprender como ela funciona, com certeza você vai conseguir aplicar qualquer outro detalhe bem mais facilmente depois disso. Por último, eu utilizo a borracha somente para retirar esse excesso, não vou retirar com perfeição aí, tá bom, pessoal? É mais para vocês verem como fica depois da gente aplicar essa ferramenta Blender nessas cores. Vocês podem ver, tá bem pertinho, dá para ver até melhor, que todas as cores meio que ficam uma só. Realmente ela mesclou todas as cores e deu essa visão de profundidade, né? Não tá tanta profundidade assim, mas dá para você ver que é um olho, né? Então isso é um efeito bem bacana.
Pronto, pessoal, depois de você retirar o excesso, é só a finalização, você vê quais os pontos ainda vão precisar de um pouco mais de blender. Se você quiser colocar uma luz mais clara, como um efeito branco, você coloca e vai depender muito do seu gosto, tá bom? Vou usar um pouquinho do blender aqui nas bordas para deixar um pouco mais homogêneo. Claro que isso, dentro do olho em si, você vai conseguir fazer um efeito bem melhor, porque vai ter o fundo do olho, vai dar para você juntar até com as cores do fundo do olho para deixar uma imagem mais realista em si, beleza? Então você ajeite onde você acha que precisa dar uma mesclagem maior para não ficar marcas, e aí vai depender muito do que você quer fazer para finalização final do olho ou da face ou de onde você estiver trabalhando com o blender, beleza? Eu acho, pessoal, que essa ferramenta é essencial. Se você quer fazer uma pintura mais homogênea, ela vai te ajudar muito, e eu espero mesmo que esse vídeo possa ajudar você e tirar essa dúvida, que no início foi uma que me pegou, porque quando eu comecei a utilizar o Infinity Paint eu queria mesclar cores, mas eu não sabia qual era a ferramenta, e eu encontrei essa por acaso e eu gostei muito de utilizar ela. Possa ser que tenha outras ferramentas que façam um trabalho até melhor, mas ainda eu não descobri. Se você sabe, não esquece de deixar aí nos comentários e dizer qual a sua opinião, se você acha que é legal usar o Blender para fazer esses efeitos e se realmente dá um efeito bacana ou não, beleza? Pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo possa ter ajudado você que estava com essa dúvida, beleza? Vou deixar o vídeo por aqui. Valeu, falou, fui!